a todos. Bom, eu mostrei no primeiro vídeo dessa série que existia uma fórmula vinda do cálculo básico, da física básica, que descrevia qualquer movimento no universo. Movimento de partículas, movimento de foguetes, automóvel, avião, míssil, bombas. E hoje nós veremos que até movimentos planetários são descritos por essa forma. No primeiro vídeo eu deduzi as fórmulas que nós usaremos hoje, e que Isaac Newton, o místico Rosa Cruz, de apenas 21 anos, descreveu sozinho todos os movimentos planetários. E se não fosse Halley, ele nem publicaria esse trabalho. Halley que viu esse trabalho e fez Newton publicar a teoria da gravitação universal. No primeiro vídeo, então, eu deduzi as fórmulas. No segundo, eu mostrei que ela define qualquer movimento. Nós começamos com o movimento mais simples, o movimento retilíneo, depois variados, movimentos circulares. No próximo, no vídeo que eu chamei de número 3, nós calculamos um movimento helicoidal, né, como exemplo. Um helicoide, uma mola, um movimento helicoidal, calculando até o comprimento do movimento. No número 4, nós usamos essa matemática para estudar o lançamento oblíquo, né, muito usado em guerra, em lançamento de naves espaciais. Se vocês observarem, todo movimento sob a ação da gravidade é um movimento parabólico. Então, quando eles lançam mísseis ou naves espaciais, geralmente são movimentos parabólicos. Inicialmente ele faz esse movimento, depois solta um foguete de massa grande, depois ele continua esse movimento e parabolicamente ele entra em órbita. E nós veremos hoje como que Newton também define órbita. Em sua época não existia nem carro, só existia carroça e bicicleta. Então o que a gente viu? A gente tem um raio vetor, eu tenho aqui um movimento no espaço, aqui é o eixo Z, o eixo Y, o eixo X. Em qualquer ponto do espaço eu tenho um raio vetor que sai da origem e está seguindo esse movimento. Esse raio vetor, ele tem funções no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, dependendo do tipo de movimento. Pode ser movimento uniforme ou variado. Aqui são funções elementares, função seno, cosseno, polinômios. Depende do tipo de movimento que ele está fazendo no eixo X, Y, Z. Você pode perguntar, mas como que a gente define esse movimento? Com 3 ou 4 pontos no espaço, de uma maneira bem simples, eu uso um polinômio interpolador de Lagrange, cálculo numérico, ele me dá quem são essas funções, que é exatamente o que eu preciso para definir qualquer movimento. Se eu derivar esse raio vetor, eu tenho o vetor velocidade, derivada simples, aqui é o tempo, no caso agora. O vetor é o módulo do vetor vezes o unitário do vetor, que a gente chamou de versor da tangente. Se o vetor velocidade é tangente à trajetória e tem o sentido do movimento, o unitário dele também é tangente à trajetória e tem o sentido do movimento. Achamos a aceleração, fiz essa derivada. Aqui eu tenho um produto, Z é a regra do produto, e a derivada demonstrou que eu tenho 2 tipos de acelerações. Isso em qualquer dimensão. Uma que vem da variação do módulo do vetor de velocidade e outra que vem da variação da direção do vetor de velocidade. E nós vemos que a gente tem 3 versores em cima do corpo de movimento, o famoso triado de Frenet, onde eu tenho sempre um vetor tangente à trajetória, um vetor normal voltado para o lado côncavo da curva, onde ele me indica para onde esse cara está fazendo a curva, e o produto vetorial dos dois é o binormal, que é a famosa geometria diferencial. Então, com isso, eu sei a curvatura que ele está fazendo, o raio de curvatura. Se eu quiser saber o comprimento da trajetória, calculo essa integral de V dt, onde V é um módulo desse vetor, e ele me dá exatamente todas as informações que eu preciso a respeito de qualquer movimento. Newton aplica isso no movimento de planetas em torno do Sol. Em sua época,
Já se conhecia a lei de Kepler, experimental, depois de 35 anos de observação de Tycho Brahe, de Kepler trabalhava junto com Tycho Brahe, era assistente dele. Depois de 35 anos observando os planetas e as estrelas, ele chega à seguinte conclusão, as famosas leis de Kepler. Isso Newton já sabia. Que a órbita dos planetas em torno do Sol são elipses, onde o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, se você tem o Sol aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e por aí vai. Essas órbitas são planas, a gente fala, esse plano a gente chama de eclíptica, porque a força central, toda a força central a gente prova na matemática que a órbita obrigatoriamente vai ser plana, tá? Então os planetas não fazem isso em torno do Sol, são órbitas planas, elípticas e planas. A segunda lei de Kepler fala que a velocidade que o raio vetor que une o centro do Sol ao centro do planeta em órbita percorre áreas iguais em tempos iguais, ou seja, que a velocidade perto do Sol, ou seja, no periélio, perto do hélio, a gente sabe que o Sol é uma fábrica de hélio, né, através de fusões nucleares, que a velocidade aqui é maior no periélio e é menor no afélio, afastado do hélio, do Sol. Ou seja, o movimento não é muito simples. Ele acelera aqui e freia aqui. É um movimento acelerado aqui e retardado aqui. O planeta faz esse tipo de movimento em torno do Sol. Tudo isso em observações. Não se provava nada. O Newton que vai provar isso também de forma bem simplesinha. E que o período ao quadrado, ou seja, o tempo que um planeta leva para dar uma volta em torno do Sol, dividido pela distância média que vai do centro do Sol ao centro desse planeta em órbita, é constante para todos os planetas do sistema solar, ou qualquer outro sistema. Tá? Ou seja, se você fizer essa conta para o planeta Terra, vai dar o mesmo valor para Marte, para Vênus, para Júpiter. Consequência disso, quanto mais longe um planeta está do Sol, mais lento ele é. Quanto mais próximo, mais rápido. Newton vai provar isso tudo através de uma simples fórmula. A gente sabe a força, a lei da gravitação universal de Newton, que entre duas massas existe uma força gravitacional. Nós vimos aquele vídeo sobre raios cósmicos, que o mensageiro dessa força é o graviton, até hoje não descoberto. Né? O César lá descobriu o meson pi, que é o intermediário entre a força nuclear. Nesse caso aqui é o graviton, ainda não detectado. Quem que é essa força? Constante da gravitação universal, 6,7 × 10 a menos 11. A massa de um planeta vezes a massa de outro planeta, uma massa de dois corpos, tanto faz, dividido pela distância que vai do centro de um corpo ao centro do outro corpo ao quadrado, na direção radial. Exatamente esse raio vetor aqui. Tá? Nesse caso, a gravitação. O campo gravitacional, então, sentido por essa massa, M2, é dado por isso aqui. Esse é o campo gerado pela massa 1 atraindo a massa 2. O campo gravitacional sentido pela massa 1 vai ser o campo gravitacional da massa 2. Então a gente tem que num ponto P, se eu tiver um planeta aqui, por exemplo, a Terra, num ponto P, quem que é a intensidade do campo gravitacional nesse ponto? É menos Gm sobre R ao quadrado, onde M é a massa do planeta que está criando o campo gravitacional. Por que menos? Porque a força é atrativa entre os corpos. Na superfície da Terra, se eu pegar esses valores aqui na superfície da Terra, pegar a massa da Terra, a constante da gravitação universal, o raio da Terra, 6.400 km em média, transformar em metro, essa conta aqui, esse dia na superfície dá 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito conhecido da galera. Portanto, quando eu coloco uma massa em torno desse campo gravitacional, através do campo G, vai aparecer a força peso e ele vai cair. Tá? A gente confunde peso com massa, né? Por exemplo, a minha massa é 70 kg. No planeta Terra, vamos colocar G igual a 10, a minha massa é 70 vezes 10, 700 newton, é o meu peso. Na Lua, o meu peso é menor, porque eu vou ter a mesma massa, mas o G da Lua é aproximadamente 2, então eu me sinto mais leve na Lua e mais forte. Porque o meu músculo está acostumado com o G da Terra.
Se eu for para um planeta em que o G é menor, o meu músculo, eu vou ser o incrível Hulk desse planeta. E a história da maçã de Newton, muitos dizem que é lenda, e não foi não. Na verdade, aconteceu isso mesmo. Ele estava chapado, deitou debaixo de uma árvore, uma maçã caiu em sua cabeça. Nesse mesmo instante, ele olhou para a Lua e perguntou para si mesmo: será que a força está atraindo a Lua para a Terra é a mesma força atraindo a maçã em direção à Terra? É a mesma força, mas por razões diferentes que nós veremos hoje. Na realidade, quando você solta um corpo na Terra, como ele não tem movimento horizontal, a única aceleração que ele vai ter é a aceleração tangencial, porque o vetor de velocidade só vai variar em direção, em intensidade, e ele vai cair na superfície da Terra. No caso da Lua, ela está exatamente no ponto em que a aceleração normal dela aqui é exatamente igual ao G da Terra nesse ponto. Portanto, o seu vetor de velocidade só varia em direção. Então, apesar de ser a mesma força, por razões diferentes, a maçã era atraída da Terra e a Lua girava em torno do Sol. Então, Newton vai explicar exatamente o movimento de todos os planetas usando essa geometria diferencial. Então, a gente tem aqui, ó, o Sol, por exemplo, e um planeta em volta do Sol. À medida, como a velocidade aqui é maior do que aqui, e a lei de Newton vai mostrar facinho, porque a força resultante, que é a massa vezes a aceleração vetorial, m gama, segundo a lei de Newton, a soma das forças que há nesse sistema é a força gravitacional. Aqui é a massa do planeta em órbita, aqui é a massa do Sol, e aqui é a massa do planeta em órbita. Então, aqui, ó, se cortarmos a massa, ó, veremos que ó, eu tenho aqui dv dt igual a menos gm sobre r ao quadrado. À medida que o r vai aumentando, esse r é a distância que vai do centro do Sol ao centro do planeta em órbita. Como o r aqui é maior, a velocidade aqui é menor. À medida que o r vai diminuindo, a velocidade começa a aumentar. Então, notem que através de uma fórmula só, Newton prova todas as leis de Kepler. Então, aqui a gente tem novamente o nosso modelo geral, né? O meu vetor de velocidade aqui aumentando a intensidade, então eu tenho uma aceleração tangencial a favor do vetor de velocidade, que a velocidade está aumentando. Eu tenho uma aceleração normal que vem da curva que ele está fazendo, certo? A soma vetorial das duas é a aceleração gama, que nesse caso é exatamente igual ao G do Sol nesse ponto. Então, o G do Sol nesse ponto é o que faz o vetor de velocidade da Terra variar só em direção. Então, aqui Newton define todos os movimentos planetários através dessa fórmula aqui. E na época perguntaram para Newton: bom, então já que você sabe tudo, calcula a massa do Sol. Ele falou: pois não, muito fácil. A aceleração centrípeta da Terra em órbita é exatamente igual ao G do Sol naquele ponto da órbita. Bom, a aceleração normal ou centrípeta é v ao quadrado sobre o raio. Vou chamar ele de R. Quem que é o G? O módulo desse vetor é G, massa do Sol, dividido pela distância média que vai do centro da Terra ao centro do Sol, no caso. Como V é ômega R, tá? Movimento circular uniforme, nós vimos no segundo vídeo dessa série. Como ômega é 2π sobre T, eleva-se aqui tudo ao quadrado e facilmente Newton conclui que a massa do Sol é 4π ao quadrado, dividido pela distância que vai do centro do Sol ao centro da Terra, que era conhecida na época, dividido pelo período da Terra, ou seja, o tempo que ela leva para dar uma volta em torno do Sol, transforma isso aqui em segundos, faz 365 vezes 24 vezes 60 no sistema internacional. Então, Newton conclui que, na realidade, na época, a massa do Sol é 380 mil vezes maior que a massa da Terra. Então, está mostrado também que o que eu havia prometido no primeiro vídeo dessa série, que realmente existia uma fórmula que explicava todos os movimentos, e até os planetários. Obrigado pela atenção. Obrigado, Isaac Newton.